Ok, estamos aqui de volta com o quadro YouTuber Amigo. Encontrei uma amiga YouTuber aqui, Sabrina Bo, vocês conhecem ela? Ela tem tipo 80 milhões de seguidores no Instagram. Não. É impressionante. E ela fala de crianças na viagem, ou ela viaja com os filhos. Fala um pouco do seu canal. O meu canal basicamente é para mostrar para as pessoas que é possível levar as crianças para viajarem pelo mundo. E não só para aqueles hotéis resorts ou para parque de diversão. Então tem várias coisas lá no meu canal. Sou muito pessimista. Eu não tenho filhos, mas eu tenho muito medo. Realmente é uma razão para usar como se chama? Antisséptico? Não, anticoncepcionais. Anticoncepcional. É isso que vocês falam? É. Estou exagerando um pouco, mas eu tenho um medo de viajar com crianças e eu vou tentar tirar algumas dúvidas. Realmente são talvez mitos, coisas que eu Acho que são mitos. Ok. E a gente tem que estar preparado psicologicamente. Eu vou te contar uma das viagens que eu fiz recentemente. Eu fui pro Quênia. Nossa! E pra Tanzânia com as crianças. Foi a viagem mais incrível que eu já fiz na vida. O que acontece é que você tem que educar a criança antes da viagem e não na viagem. Eu acho que você tem que começar a viajar com a criança já é pequena ou não? Na verdade, eu comecei a viajar com os meus muito pequenos. Um viajou com 4 meses e o outro com 9. Mas eu sempre pensei em viagens longas para quando eles entendessem mais como se portar numa aeronave, num voo longo. Então, assim... E também, uma dúvida, desculpa interromper. Você não vai levar seus filhos de 3 e 5 anos para Paris? Você está perdendo seu dinheiro aí, né? Exatamente. Okay. Então você estuda sempre o destino, o que tem de atrativo para a criança, o que ela vai fazer. Primeiro mito que talvez eu tenho, mas eu acho que cruzeiro é fácil para crianças. Muitas vezes tem Disney Cruise. O meu medo é que sempre vou estar indo para resort e cruzeiro. Resort e cruzeiro. Nossa próxima viagem a gente vai para o Alasca. O cruzeiro, nesse caso, veio a calhar, mas não é o tipo de viagem que a gente faz normalmente. Tá. Porque a gente vai para o Alasca, é mais fácil ir de navio. Porque os meninos gostam muito de interagir com a gente. Então eu já reservei vários passeios para quando a gente estiver lá. Então a gente sempre pensa neles, mas a gente também pensa na gente. Agora, pensei em outra coisa que me dá muito medo. Eu não gosto de planejar. Eu gosto de aparecer num lugar e para falar pra onde a vida me levar. Exatamente. Onde o vento me leva. Com criança não acho tão seguro, porque a criança tem que ter a hora de dormir, a criança fica cansada, a criança tem fome. Então tudo isso acontece. Então, mas vale a pena. Não, eu não duvido. Mas isso de ter que dormir cedo, assim, eu vou ter que dormir cedo e acordar cedo e não aproveitar da cidade. Na verdade, eu vou te falar, tudo depende da criação dos seus filhos. Porque os meus acostumaram, então hoje eles fazem o nosso ritmo. Então, por exemplo, nós fomos pra Áustria. Não existe comer na Áustria no McDonald's, por exemplo. A gente comeu comida típica, eles já aprenderam, comeram pato, comeram Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel é muito bom, mas isso é ótimo para crianças e para mim. Então, assim, eu ensinei eles a comerem o que tem na mesa. Isso é o principal quando você vai viajar com criança. Eu estou pensando agora que eu quero viajar com crianças, mas só para a Áustria. Então, me fala, eu vou acabar indo para Disney todos os anos também? Eu vou te falar que eu já levei eles para Disney. O meu filho o menor tem 10 anos, faz 7 anos que nós fomos pra Disney. E depois disso, eu sempre trouxe várias alternativas pra eles. Então, o ano passado que a gente foi pra África, eu perguntei, vocês querem ir pra Galápagos, vocês querem ir pra África ou vocês querem ir pra Disney? Nossa. E a escolha deles foi a África. Então, eu sempre ensinei eles a pesquisarem, hoje com o YouTube é muito fácil, então eles acabaram escolhendo a África. Então não precisa acabar vaga na sua família para criança? Eu quero ser seu filho. Você não pode levar a criança para museu e fazer essas coisas. Você tem que se limitar um pouco, né? Tem limites. Meu medo, eu vou ter um filho e vou falar, não, o meu filho vai ser essa criança que adora arte, que adora museu, mas não é tão fácil. A gente dá um pouco, eu direciono a viagem para onde eu acredito que eles vão gostar mais. A gente já fez museu, sim, mas eu limito a uma quantidade de horas. Não adianta você querer passar 8 horas no museu com uma criança. Nossa, Deus me livre. Nem eu quero passar. Então, o que eu faço? Quando eu viajo para a Europa, por exemplo, para cidades como Roma, Milão, eu faço 3 horas de passeio, que eles vão ter interesse, normalmente no nosso idioma, então em português.
pra ficar mais interessante. E eles aproveitam bastante, mas não fica aquela coisa maçante. Você tem que, tipo, como falar isso em português? Tipo, blackmail them? Você sabe? Fazer chantagem. Exatamente. Eu sempre tenho essa ideia de que eu vou ter que fazer. Não. Você vai lá com a gente, mas se você fizer isso, a gente... Não, na verdade eu consegui com que eles se apaixonassem pela viagem. Então a viagem não é um sacrifício. O que eu faço é assim, antes da viagem, vamos pra África. Vamos ter que passar repelente diariamente. Não quero ninguém reclamando. Então já estão sabendo antes que vai ter esse processo durante a viagem. Então não existe reclamação. Outra coisa é a história de comida, que comida estressa muito os pais. Então tem que comer o que tem. Não adianta. Você não anda numa viagem com 80 mil coisas para dar para as crianças? Não, de jeito nenhum. A outra coisa é acostumar a criança a usar fone de ouvido para pegar avião. Ninguém merece estar sentado no avião e uma criança do seu lado assistindo um desenho alto. Aconteceu algo interessante com as crianças? Qual história você conta, por exemplo? Eles são muito espontâneos, então assim, isso facilita muito porque eles fazem amizade muito fácil. Então nós estávamos na África, no Masai Mara, e eles fizeram amizade com os garçons que estavam servindo a gente. Eu achei que você ia falar com os elefantes. Isso também. Não duvido muito. E eles foram jogar bola no meio dos funcionários com um monte de javali em volta. Eles se divertem, não importa onde eles estiverem. É verdade, futebol também é mundial, né? É universal. Especialmente se você é brasileiro, então... Ok, para acabar. Nossa, tô comendo. Enquanto eu como isso, me dá as 3 dicas mais importantes para planejar a viagem com crianças. Primeiro, para você sair com seu filho de casa, eduque em casa. Não queira educar na viagem. Então aquela história de que você não vê seu filho, que você trabalha muito, não sei o que, daí chega na viagem, você vai ficar 15 dias com ele, só brigando com ele, não faz isso. Melhor não viajar. A segunda dica é planeje sua viagem e converse com a criança com antecedência se ela já for mais velha. Então, fale pra ela o que ela vai encontrar, onde a gente vai ficar, tudo isso, porque daí a criança já cria uma expectativa e fica muito mais fácil. E você deixa elas escolher algumas coisas, né? Exatamente. Hoje os meninos já são um pouco maiores, um vai fazer 12, outro tem 10. Então eu já deixo eles participarem da escolha. Então olha, o que vocês acham desse hotel? Não vai ser divertido? E eles conseguem curtir a viagem antes da viagem. Agora, realmente a última pergunta. Qual a idade mínima para viajar de avião para outro país com filhos? Bom, na minha experiência, na minha família, né, porque para cada um funciona uma coisa, eu acredito muito que a criança tem que ter 3 anos para viajar em voos longos. E para entender, para não esquecer, para guardar aquilo na memória, eu acho que a partir dos 3 anos a criança grava muito mais e aproveita muito mais. Com certeza. Antes disso, é mais aquela viagem para você tirar foto e guardar com seu filho. E dizer, olha você no Egito, quando você era bebê, não lembra de nada. Espero que tenham gostado do vídeo. Não é só se inscrever no canal Amigo Gringo, mas se inscrever no canal Sabrina Bull, que é alemão. Isso mesmo, Bull, alemão. Com os 2 Trema. pontos. Também estou no Instagram. Não tenho tantas pessoas no Instagram quanto ela, mas pode me seguir no Instagram. E agora sua aula de Nova Yorkês. Eu não falei para a Sabrina o que é ainda, mas eu vou ensinar um termo que quando eu penso de viajar com crianças, eu penso na palavra pain. Tipo, boy, that's a pain. Tipo, é muito chato. E tem variedade disso, que é pain in the neck, que seria uma dor do pescoço. Isso é a frase que vocês usam em português? Nossa, que dor no pescoço. Dor no pescoço. Or pain in the ass, que é pior ainda, uma dor na bunda. Mas eu queria que você me falasse uma frase em português, resumindo o que você acha de viajar com crianças. É um pain in the ass mesmo ou é... Sabe, no pain, no gain? Muito bom! No pain, no gain. Ou seja, vai doer um pouco. Vai, mas vai ser muito incrível. E você não vai esquecer nunca mais na sua vida. E seus filhos vão lembrar disso pro resto da vida, com certeza, com muito carinho. Nossa, que legal. No pain, no gain. Arrasou! Muito bom. Muito obrigado por aparecer no canal! Obrigado. Gente, até o Obrigada, até a próxima. Até a próxima, não é até o próximo, eu errei. Até a próxima. Isso mesmo, tá. isso mesmo.